Esse é o nosso segundo vídeo. Nesse vídeo nós vamos navegar no menu do equipamento. Para isso, pressione a tecla Menu e a primeira opção que você tem é o limite. Para que serve o limite? O limite você pode fazer com que esse relé XR1 seja acionado em função de um alarme. Então, por exemplo, se o seu processo precisa ser avisado de que o pH passou de 7,50, você coloca o limite superior, tá vendo uma setinha para cima? 7,50. E o limite inferior, setinha para baixo, 6,50. Ou seja, quando o pH estiver entre 7,50 e 6,50, esse relé, que é o XR1, vai estar apagado. Pode ver que tem um outro nome para ele aqui, que é o PREL. E aí tem uma luzinha aqui, o LED está apagado, PREL. Por que está apagado? Porque o meu pH está entre esses dois valores. Essa função limite é somente para acionar um alarme. Por exemplo, um alarme visual, uma sirene, no caso um alarme de áudio, ou então uma luz, algo do tipo, tá certo? Então eu venho aqui, ó, 6,62. Lembra qual era o nosso limite? O nosso limite é acima de 7,50, ele deve acionar, tá? Então eu tenho aqui um simulador e eu vou fazer com que o pH passe do 7,50 para fazer com que esse relé acione para você ver a lógica do equipamento, tá? Então eu estou passando, 7,50, já passou, ele acionou o relé. Ou seja, nesse exato momento, esse relé aqui, ele fechou. Então, se tivesse ligado aqui uma sirene, ela ligado aqui a fase dela, uma ligação serial, ela iria fechar a sirene e a sirene iria acionar, tá? Vamos lá para a nossa próxima configuração. A próxima configuração é controle. É a configuração mais usada do instrumento, tá? Você aperta um OK, entra em controle e logo de cara você tem a opção da bomba dosadora. Como é um equipamento de pH, ele pode estar sendo usado para dosar um ácido ou uma soda, certo? Se for um ácido, está certo. O ácido vai fazer o pH abaixar. Mas se for uma soda, você tem que clicar em OK e colocar o comando para cima. E aí sim você estará fazendo o acionamento da bomba dosadora para soda, tá? Então você tem que escolher aqui a direção que você quer a dosagem que você está aplicando no processo, tá? Nessa opção set é a opção bem conhecida como set point. Nela você escolhe qual é o valor que você deseja controlar. Então, se você deseja controlar o pH em 7,20, ele vai manter a bomba dosadora dosando o pH para baixar até 7,20, certo? Se não é 7,20, claro que não deve ser, você clica em OK, anda com o cursor aqui, certo? E aí você acerta um novo valor. Digamos que você queira controlar o pH em 5, né? 5 pH, você faz isso e confirma com OK. Pronto. O seu processo vai estar sendo controlado em pH 5. Vamos ver agora como isso funciona, tá? A função setPoint, ela fica gravada aqui, então aqui tem 5 e aqui tem 7,70. Ou seja, lembrando que, voltando lá, eu coloquei uma função de uma dosagem de um ácido, tá? Baixando o pH. A função da programação que nós colocamos aqui é fazer o pH baixar. Então está 7,70 e eu quero 5, ele está fazendo baixar. Então ele está piscando constantemente esse relé aqui, que é o FREL, ou seja, ele está mandando sinal de pulso para a dosadora. Então se nós pegarmos a dosadora e ligarmos a dosadora na saída de pulso, que é o XR2, eu coloco aqui XR2, automaticamente ele vai mandar a dosadora pulsar, vocês vão poder ouvir o barulho aí, certo? Então a dosadora estaria dosando um pH, um ácido, alguma coisa, para fazer o pH do 7,20 sair para o 5. Então digamos que aqui no meu simulador o pH está baixando, vocês vão ver que quando eu chegar em 5 ele vai parar. Mas na verdade, antes de chegar em 5, ele vai desacelerar a dosagem, porque ele está programado com um controle proporcional. Vamos lá, está diminuindo, até chegar o momento que ele vai parar a dosagem. Pronto, parou a dosagem, você alcançou o valor de pH que você quer. Essa é a principal função do equipamento. Então, para você ligar a bomba dosadora, a gente ligou uma bomba dosadora não por 4 a 20, mas fizemos a ligação dela
por pulso, ela está ligada aqui no XR2, tá? No caso dessa dosadora é o cabo preto com o branco e o marrom, e ele está ligado aqui no XR2, e aí o XR2 fica aceso, tá bom? Essa é a programação para você programar o controle do equipamento. Se o controle proporcional não está sendo suficiente, não tem dificuldade com isso. Aqui embaixo você pode alterar o controle proporcional para um controle PID, onde você vai poder programar o proporcional, o integral e o derivado. É isso aí.